Me parece que você é bem aberto ao diálogo. Nós temos um quadro chamado aqui Curte ou Esquece. Então nós vamos colocar algumas figuras aqui. Olha lá. Pô, mas vocês arrumaram uma foto do Hollenberg aí, hein? Isso aí foi quando ele foi o quê? Arroz com piqui. Ah, curto demais. Adoro piqui. Adoro piqui. Você sabe que eu plantei, além de preservar os que eu tenho no cerrado, nativo, eu já plantei uns 80 pés de piqui. Eu também amo piqui. A minha mãe costumava dizer que lá em Minas eles jogavam piqui pros porcos. E aí, quando conheceu meu pai, os goianos comiam piqui. Mas a minha esposa não gosta, mas eu amo piqui também. Então é claro que o ex-governador Hollenberg curte o piquizinho sim com arroz. Próximo diretor. Ô, Fogão. Teve um jogo aí agora. Tava lá. Eu tava voltando de Caldas Novas, tava cheio de botafoguense no Gerivá ali. Lá. Ganhou ou perdeu? Ganhamos 3-0. Do Ceilândia. Ganhamos 3-0 do Tu torceu pro Botafogo ou pro Ceilândia? Torci pro Botafogo. Mas o coração também tava no Ceilândia. Quando o Botafogo não estiver aqui, eu sou Ceilândia. Mas o Botafogo não tem jeito. Quanto tempo não ganha? O último foi lá em 78? Não, nós fomos campeão ano passado. Ah, é? Tudo bem que foi da segunda divisão, mas fomos campeões. Mas na primeira divisão, quando é que vocês foram? Nem me lembro. Foi essa que você falou em 78? Não, né? 95. Não. 1995. 1995. Então tem só... O bom que você tem que fazer igual o Valdir, torce pro Fortaleza. Você sabe que eu botava umas faixas toda vez que o Botafogo jogava e criava quando o Botafogo foi campeão em 1900, campeão carioca, tinha 20 e tantos anos que o Botafogo não era campeão, o Collor era o presidente, eu botei uma faixa assim, o Botafogo vai descolorir o Brasil. E o Botafogo foi campeão, botei lá na esplanada. E depois, quando o Botafogo foi disputar essa final do campeonato com o Santos, que eu acho que foi em 95, eu até arrumei um inimigo, que era um amigo conhecido que era santista e ficou bravo por causa dessas faixas. Porque o Santos tinha ganhado do Fluminense, dado uma goleada na semifinal com o Fluminense, acho que 4-1. Aí eu botei umas faixas assim, reage Rio, o Botafogo vai vingar o Fluminense. Aí o Botafogo empatou, ganhou de 1-0 e tal. Aí eu botei a outra frase, assim, o Botafogo falava assim, o que é? Aí o Botafogo ganhou de 1-0. Aí eu botei com o gol do Túlio. Aí eu botei, e o segundo jogo ia ser lá em São Paulo. Aí eu botei, Túlio bem, Santos em casa não faz milagre. Aí o Botafogo foi campeão. Aí eu botei, agradecemos a todos os Santos. Ó, eu quero ver se você é um democrata mesmo. Quantos lá na sua casa dos seus filhos são botafoguenses? Rapaz, só um. E é o que torce menos. Dos três, eu tenho um flamenguista, um botafoguense e uma vascaína. Mas o flamenguista, que é o doente, é o Pedro Ivo. Todos. Quando o Botafogo veio jogar uma vez aqui, ele era pequenininho, devia ter uns 3 anos de idade, e já dizia que era Flamengo. Falei, eu vou transformar esse cara num botafoguense. Comprei calção, meia, camisa, chuteira, boné, bandeira, e levei pro estádio. Era um jogo Botafogo e Gama. Levei lá no vestiário, ele tirou foto com o Túlio autografou a camisa, contou a bandeira. Túlio Maravilha. Túlio Maravilha. Meu filho, esse aqui é o Túlio Maravilha. Fomos para arquibancada, uma pelada, pense numa pelada, 0-0. Aí, voltamos para casa, Parkway, botei no banco de trás do carro, dormindo e tal. Quando chegou em casa, eu pego ele no colo, tô levando ele pra cama. Quando eu tô chegando na cama, ele só abre o olhinho assim e fala, pai, eu vou continuar Flamengo, tá? Quase que eu soltei ele assim, eu falei, vai, pô. Pois tá aí, rapaz, flamenguista doente até hoje. Ter um flamenguista dentro de casa não é fácil, meu amigo. É uma dificuldade. Não, e tem a mulher também, né? A mulher tá... pra puxar, isso é pra puxar o saco dele. Pra ele não ficar sozinho. Próximo diretor. Olha quem tá aí. Essa é a querida. Ela é Sobral. Sobral é dela. Sobral.
Família Sobral. Grande figura. Essa minha mãe Você sabe que ela cuida de uma floresta de 70 mil árvores. É mesmo? Ela vai toda semana lá, Tecas. Aonde que é? Aqui no Distrito Federal, lá depois de Planaltina, já bem na divisa. Dirige não, né? Não, vai com o irmão meu, vai lá, faz tudo pela internet, paga as contas dela, é uma figura maravilhosa. E festeira também, viu? Gosta de uma festa. Acho que a gente puxou dela. Puxou, né? É. Puxou. Hollenberg, na perda do seu pai, como é que foi? Muito doloroso, né? Para todos nós. Meu pai era uma referência, né? Ele morreu de quê? Meu pai, ninguém sabe direito. Quando ele teve um problema pulmonar e tal, sei que ele rapidamente ele definhou. Fumava? Fumou muito tempo. Você fuma, né? Não. Você nunca fumou? Não, essa minha tosse é alergia, eu sou muito alérgico. Muito alérgico. Mas você nunca fumou? Não, nunca fumei. E aí seu pai até hoje não descobriu o que é? Não. Morreu aos 73 anos de idade. Morreu aqui no hospital de base? Onde ele morreu? Morreu aqui em Brasília. Acho que não sei exatamente qual hospital, Santa Luzia. Foi em que ano? Foi em 1994. Foi no ano que eu seria candidato, que eu fui candidato pela segunda vez. E a sua mãe, com a perda do seu pai? Sentiu muito. E aí ela começou a escrever. Minha mãe tem material que, acho que já uns 20 volumes, que ela distribui para os filhos, para os amigos, para os netos, que ela conta as histórias da família. Sim. Uma família, sabe quanto? Ela teve 15 filhos, hoje são 13. Tem 42 netos e 42 bisnetos. Já está eleito deputado federal. Então, só pela família. Então você imagina o tanto de história que tem nesse período de coisas de crianças, né? Que as crianças vão se revelando. E, enfim, ela vai contando isso como se estivesse escrevendo para ele. E já tem material aí para alguns livros. E o que me admira nessas... Ela está com quantos anos? 91. 91. O que me admira nessas pessoas é a sua mãe tá atualizada, né? Muito. E você imagina a mente lá dela de trás, vendo toda essa evolução, agora essa polarização dentro da política, ela que foi casada com um político, vendo essa polarização, a forma que ela enxerga hoje a política. Não, hoje eu cheguei lá para tomar café com ela, ao lado desse quadro ali, ó, tinha um cartaz aqui, está proibido discussão aqui de Lula e Bolsonaro. Porque de vez em quando alguns quase se atracam ali em função de discussão política na mesa. Ela já decretou lá que sem discussão política Cheguei no café. lá hoje, estava um cartaz ali do lado, está proibido. Então. Como é que é o nome dela? Tereza. Dona Tereza, muito obrigado, viu, por ter gerado esse filho que trouxe tantas benfeitorias para o nosso país. Às vezes como eu te falei, o podcast hoje é minha maior alegria, é de ouvir. Você é formado em história, né? Então, ouvir histórias, compreender mais as pessoas, entender mais as pessoas, e cada convidado que vem aqui, a minha mente vai abrindo mais, a minha forma de ver a vida vai ficando mais diferente, meus pensamentos diferentes, os meus embates com alguns pensamentos vai ficando mais controlados, mais compreensivos, né? E isso é muito bom. Eu tô muito feliz. Claro que ele curte essa senhora maravilhosa. Demais. Amo de paixão. Próximo diretor. Eita. Tem uma turma aí, ó. Olha só, isso é a minha vida, né? É você? Eu, a Márcia, a Gabriela, o Ícaro e o Pedro Ivo. Os três filhos. A cara de sapeca disso. Esse aqui te puxou. Não, fisicamente muito parecido com a mãe, né? Temperamento também muito parecido comigo, brincalhão. Todos os meus filhos são muito, graças a Deus, todos muito bem encaminhados, todos por conta própria, né? Se viraram muito. Essa é sua filha? Minha filha, tá advogada eleitoral, excelente advogada eleitoral. Eu vi ela, eu lembro dela na campanha. Teve um debate seu lá com o Ibanez, que ele falou sobre ela. Esse é o flamenguista, o Pedro Ivo. Meu neto é a cara dele. Se você botar meu neto aí agora, Rafael, você vai achar que é ele. Igualzinho. Igualzinho. E o Ícaro,
Todos muito bem. E minha companheira Márcia, que é uma pessoa Essa maravilhosa. foto Só de foi- me aguentar 42 anos, né? Essa Tem que ser uma pessoa foto muito foi especial. tirada onde? Essa foto foi especial na mansão das festas, onde a gente fazia as festas, que a gente morou Já lá. lá no Parkway? Lá no Parkway. A gente morou lá há muitos anos, nessa casinha azul aí. ó. Você tá lá até hoje, Rodrigo? Não, eu tô numa outra, do outro lado. No Parkway. No Parkway, lá perto da. Então essa é a advogada, esse... O Pedro Ivo, ele hoje é empresário, né? Ele vendendo produtos de segurança, né? Também vendia cotas de academia, vai se virando aí. Né? E É um facilitador de negócios. Esse mais... E o Ícaro, ele mas é o trabalha do meio. na Prudential, uma empresa internacional Sei, de seguros. sei, de Premiado todo ano, já viajou para o exterior todo, porque é um dos maiores vendedores É mesmo? da Prudential. Com quantos já. anos ele tá? Uns 30 e tantos. Depois eu vou conversar com ele. Quem sabe eu vou botar ele numa equipe aí de um colega aí que Eu vou pedir para ele te tá procurar. atrás de uns ninjas aí. Eu não apresentei o filho do Sérgio Malandro. O filho do Sérgio Malandro tem uma empresa dessa parte de seguro aí. E ele tinha falado, pô, me arruma uns ninjas aí de Brasília. E eu falei, não consegui achar nenhum ninja para indicar ele para a equipe dele. E o pai faz uma divulgação muito grande, então a facilidade de venda é melhor. É claro que curte a sua esposa também. Muito obrigado por ceder aí o Rodrigo aqui pra gente esse período, né? Mais um dia que ele, a menos que ele tá com você aí, e a mais que ele tá aqui com a gente. A Márcia. Claro que curte. Próximo diretor, É ela aí, ó, de novo. a Márcia novamente. Ei, Márcia. Essa é uma grande Que Deus te figura, dê mais força ainda. grande lutadora. Esse homem não vai parar. Vocês conheceram na A UNB, Universidade como eu te falei, de Brasília. na hora que eu bati o olho, falei, vou casar com essa mulher. Paixão assim à primeira vista. E os pais dela estão onde? Mas a mãe dela tá em Sergipe, muito doente, não consegue voltar, tá assim num momento difícil, porque ela foi de férias com a gente para lá e... Então a família dela é sergipana. Não, a família dela, na verdade, uma irmã dela se mudou para Sergipe, a mãe foi visitar quando a gente foi em janeiro e ela teve um problema de saúde lá e até agora não conseguiu voltar. O pai dela já faleceu. E o pai dela era de onde? Os dois de Minas Gerais. São Ela é de mineiros. Teófilo E Otoni. foram parar lá na cidade do teu pai. Na verdade, uma irmã dela, né? A mãe dela foi passear. Eles moravam aqui em Brasília. Na 406 Norte, onde eu conheci ela. Uhum. Ela morava na 406, 406 Norte. Foi lá que eu resgatei perto ela. da UNB. Pertinho da UNB. Meu tio morou na 405. Claro que curte a dona Márcia. Próximo diretor. Ê, velha Raiz, grande figura. Isso é um mago, né? É um figuraço. Esse, vou te falar, uma das pessoas mais sábias que eu tive a O oportunidade nordestino sabe fazer política, né? Esse era... Conhecia o povo. Tem histórias ótimas, doutor Raiz. Você sabe que uma vez eu li aqui uma matéria no Jornal do Brasil, falando que um brasilianista contando histórias do Dr. Arraes e dizendo que ele era como um mito. Como é que você fez essa ligação com ele? Ele veio para o PSB, eu já era do PSB, e fomos nos conhecendo tal, e fomos trabalhando juntos. E aí uma vez eu li uma matéria do brasilianista dizendo que ele estava no sertão e serviram para ele um chá. E ele ficou curioso de saber de que era o chá. Quando entrou na cozinha, viu era um chá com pedaços de cartaz do Arraes. E nessa mesma matéria ele dizia que quando o Arraes chegava nas feiras, era a maior confusão, derrubava a barraca, que o povo corria para pegar no Arraes, porque eles tinham a crença que pegar no Arraes dava sorte. Aí eu li essa matéria e eu fui para Maceió, que estava tendo uma eleição fora de época lá, que a eleição tinha sido anulada, e era uma eleição que o Ronaldo Lessa, que hoje é vice-prefeito de Alagoas, na época era do PSB, era candidato ao governo. E o doutor Arraes foi lá para ajudar na eleição dele. E eu fui. E quando eu cheguei lá no hotel, ele estava tomando uísque, garrafa de Bucanos, assim na mesa, tá? Um irmão do Ronaldo Lessa com ele. Eu cheguei, peguei na mão do doutor Arraes para cumprimentar e não soltava. Não soltava, segurava, não soltava. E ele ficava fazendo assim.
com o olho assim, o que é? O que é? E eu não soltava. Aí eu falei, doutor Arraes, depois que eu li que pegaram o senhor da sorte, aí ele... Nós ficamos grandes amigos, é uma grande inspiração, cara, é uma figura muito querida. Ele morreu a que ano? Ele morreu, não vou te saber antes precisar, do Eduardo? não. Ele morreu antes do Eduardo. Antes do Eduardo. Ele era avô do Eduardo Campos. Ele morreu, salvo engano, no mesmo dia do Eduardo, 13 de agosto. Só que antes. Só que antes, salvo engano. Acho que teve uma coisa assim. Eu lembro da... Grande figura, grande político, grande... Que hoje o neto, o bisneto, bisneto dele é o prefeito de Recife. Aliás, excelente prefeito, uma grande... É do PSB. Do PSB, grande liderança política. Morreu em dia 13 de agosto de 2005. É isso. E o Eduardo morreu 13 de agosto de 2014. 9 anos depois. Vou contar uma história aqui. O Dr. Arraes, na campanha de 2002, o PSB lançou Garotinho ao presidente da República. E o Garotinho prometeu um monte de coisa pra gente, não cumpriu, não sei o que e tal. E aí, no meio da campanha, começou a circular que alguns candidatos do PSB iam apoiar o Lula, né? E aí... Garotinho para presidente. Garotinho era candidato a presidente. E ele mandou um telegrama avisando que o PSB tem candidato, alertando e tal. Mas, na última semana de campanha, o Lula acabou vindo a Brasília e tal, e foi numa atividade do meu comitê, e a gente declarou apoio ao Lula, em 2002. Foi o ano que o Lula ganhou pela primeira vez. Aí... Passou a eleição, o partido iniciou um processo de intervenção nos estados que tinham apoiado o Lula. Aí eu era o presidente do PSB aqui no Distrito Federal, ia ter intervenção no Distrito Federal, aí um belo dia está tendo um lançamento de um livro lá no Carpedim, foi quando eu conheci o Eduardo Campos, eu fui atrás do Eduardo Campos, falei, Eduardo, ajuda a gente aí, você sabe minha trajetória no PSB, Garotinho prometeu um monte de coisa, não cumpriu, tal. Chegava aqui, ele ia pro palanque do Benedito Domingos, deixava a gente sozinho, acabamos apoiando Lula, mas você sabe da minha trajetória, ele falou, você não tem que falar comigo, você tem que falar com o Miguel Arraes. Vai lá, abre seu coração, ele deu o endereço do Miguel Arraes, e lá vou eu. Miguel Arraes era o presidente nacional. Era o presidente nacional do partido. Lá vou eu para Recife. Dessa vez ele me recebeu todo sério. Senta aí, rapaz. Eu sentei, aí fui, contei a história toda, de como é que se deu, o nosso erro de ter apoiado o Garotinho sem ter ouvido a Nacional, que o Garotinho prometeu um monte de coisa, chegou na hora da campanha, não deu. Quando ele vinha a Brasília, ia para o palanque do Benedito Domingos, deixava a gente totalmente isolado, e que aí acabamos apoiando o Lula e tal. Aí o doutor Arraes, daquele jeito, ele falou, você vem de Brasília até Recife para dizer que não quer briga. Como é que eu vou brigar com a pessoa que não quer brigar comigo? Você vem aqui, tá tentando acertar as coisas, arrumar as coisas, os outros estão aí, soltando documento, não sei o quê. Vamos ter que dar um jeito nisso, vamos botar esse negócio lá para frente. Ele fazia assim, vamos botar esse negócio lá para frente. Eu falei, não, doutor Arraes, não posso botar lá para frente. Eu não posso ser presidente do PSB com uma espada na minha cabeça. Ele falou, não, você está muito enganado. Questão não é essa. O problema é que você está na mesma situação dos outros, mas só que você vem aqui, está tentando consertar as coisas, tá arrumar as coisas, os outros estão aí, soltando documento, fazendo manifesto. Vamos botar esse negócio lá para frente. Aí eu falei, não, doutor, o senhor faz do jeito que o senhor achar, já sou muito agradecido, o senhor ter me recebido, muito obrigado, e o que o senhor fizer, sou agradecido. Aí passou, chegou a reunião do Diretório Nacional do Partido. Aí era Distrito Federal, Goiás e Ceará. Aí Goiás, não sei o quê, papapá, intervenção, grito, briga, não sei o quê, xingamento, intervenção em Goiás. Aí Ceará, grito, briga, esperneia pra cá, não sei o quê, intervenção no Ceará. Aí quando chega o Distrito Federal, aí último item da pauta, doutor Arraes, com a palavra o relator.
Aí o relator, que é o atual presidente do PSB hoje, Carlos Siqueira, falou: doutor Arraes, eu quero lhe pedir desculpas, mas eu não tive tempo, tive um problema de saúde e não consegui preparar o relatório. Tá encerrada a reunião! E não deu nada pra você. Encerrou a reunião, nunca mais ninguém tocou nisso. Eu continuei presidente do PSB. E deu problema lá no Goiás? No Goiás deu, no Ceará deu, e no Distrito Federal tinha ido arrumar as coisas, como ele dizia. Você me parece que é do tempo da minha época, ainda que respeita os mais velhos, né? Então Com certeza. A gente tem que... Antiguidade é posto. Então tem que chegar nos mais velhos e isso agrada a eles, né? E outra característica sua aqui, nesse tempo que a gente está de bate-papo, é de reconhecer. Você é uma pessoa que às vezes reconhece quando está errado, quando pensa errado, quando reflete, quando pensava de uma forma e mudou, refletiu, viu que outra forma de pensar é melhor. Isso numa esquerda é difícil. É difícil achar. Por isso que eu falo, você é centro-esquerda. Você não é você é um cara, você é religioso. Eu sou centro-esquerda. Né? Você é um cara que crê em Cristo, que tem fé. Você me falou dos seus anjos da guarda que você tem. Então você é um cara de fé. É claro que ele curte o Dr. Reale. E obrigado por Miguel Arraes. E obrigado por compartilhar essas histórias dele aqui, que ficam eternizadas. Próximo, diretor. Ô, grande Valdir. Olha aí quem tá aí. Valdir é um querido amigo. Curto demais. É uma figura realmente especial, foi um grande colaborador do governo. Se eu tivesse colocado o Valdir já no início do governo, certamente nós teríamos tido um desempenho melhor, porque é uma pessoa de muito diálogo e de muita ação. E é um grande amigo, uma pessoa que ainda tem muito a contribuir com o Brasil e com o Brasil. É uma pessoa que sabe muito conciliar, né? Você viu a mensagem que ele deixou aqui pra gente? E que após as eleições ganhe o candidato de direita ou ganhe de esquerda, que todos possam se abraçar e construirmos juntos um país melhor. O Valdir é um cara que faz política com P maiúsculo. Como eu disse, ele é uma pessoa que escuta, conversa com todo mundo, dialoga com todas as forças políticas, sabe o que quer, mas também é uma pessoa de ação, é um realizador, é um empreendedor. E eu tenho convicção que é uma pessoa que ainda dará uma grande contribuição ao Distrito Federal. E é um amigo querido, uma pessoa realmente de caráter, uma pessoa de uma lealdade. E sempre muito bom de estar com ele. Pessoa muito agradável. Não está querendo não vir para a política, né? Não está querendo sair aí candidato. Ele pode não ser candidato, né? Mas já está na política, né? Porque o que ele faz é política, né? É uma política do bem. Tem gente que opta em fazer política disputando a eleição e outros que fazem política sem disputar a eleição. Mas onde o Valdir estiver, ele certamente tem uma grande contribuição a dar a Brasília e ao Brasil. Um abraço aí, meu amigo Valdir, também, que eu aprendi a amar e aprendi a respeitar. E com certeza vou carregar no coração. E agora eu vou cuidar da saúde dele, hein? Vai ficar com o corpo perfeito. Vai ficar supimpa. Também bem casado. Muito, né? muito. Já está há muitos anos com a Rita esposa. É uma figura maravilhosa. A família dele é maravilhosa. Familiar, o cara super bacana. Pessoa muito especial. Muito especial. Claro que curte o nosso amigo Valdir aí. Próximo diretor. Pelé. Rei. Grande Pelé. Essa é unanimidade, né? Eu tive o privilégio, né, de a primeira Copa do Mundo que eu assisti, que o Brasil foi campeão. Me lembro, meu pai botou a gente numa rural, para ir comemorar a Copa numa carreata na W3 Sul, graças a esse craque maravilhoso que é o Pelé. Era na W3 as comemorações? Nesse ano de 1970 foi. Teve uma carreata na W3. Cara, eu não tinha nem nascido. Eu me lembro. Isso é claro. É o Rei Pelé. E essa foto foi aonde? Essa foto foi quando eu era deputado distrital. Eu acho que deputado distrital. Esse broche é da onde? Eu não sei se foi numa campanha que a gente fazia para doar sangue. Era até uma frase criada pelo TT, queridíssimo e saudoso TT Catalão, que era: doe sangue, doar não dói.
que a gente foi atrás de algumas figuras expressivas para estimular as pessoas a doarem sangue. Eu tenho a impressão que foi para isso, tinha uma campanha para doar sangue. Claro que curte. Próximo diretor. Polícia Civil do Distrito Federal, Hollenberg. Eu sei que no seu governo o pessoal ficou muito chateado com você aí. E hoje a gente vai ter a oportunidade de esclarecer isso aí. Porque a gente sempre está do lado de cá da situação, né? E você que estava lá com a chave do cofre na mão, então você que poderia hoje você ter a oportunidade de explicar para a gente o que aconteceu com o Rodrigo Hollenberg, o governo Rodrigo Hollenberg e a Polícia Civil do Distrito Federal. Olha, Ronan, primeiro eu quero dizer que eu curto a Polícia Civil do Distrito Federal, como curto a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros. Tenho o maior respeito, o maior apreço, que são instituições muito importantes para o Distrito Federal. Na verdade, o que aconteceu foi uma infelicidade até, porque durante a campanha eu me comprometi e fiz de forma sincera de garantir a paridade da Polícia Civil com a Polícia Federal. Só que, como eu disse aqui no início do nosso programa, quando iniciou o governo, nós tivemos que suspender o aumento de 32 categorias profissionais por total incapacidade de pagar. Não tinha jeito, não tinha como. Era impossível, porque não tinha dinheiro, tinha uma dívida de 3 bilhões de reais. No último dia do governo da presidente Dilma, ela deu um aumento de quase 45% para a Polícia Federal. E é claro que a gente não podia dar um aumento de 45% para a Polícia Civil, tendo suspendido o aumento de percentuais muito menores de 32 categorias profissionais. Mas por que houve essa suspensão dessas 32 categorias? Por total falta de orçamento e falta de financeiro. Era impossível. Nós pegamos, como eu disse, uma dívida de 3 bilhões de reais. Como é que você paga? Não tinha como. Dívida que eu estou dizendo não é dívida de longo prazo, não. É déficit mesmo. O 13º do professor que estava ali. O 13º do professor, o adiantamento de férias e tal. Empresas quebrando sem receber há 1 ano, há 8 meses, empresas terceirizadas que não recebiam há 4, 5 meses. Essa era a realidade. Então, mas ainda assim, intermediado pelo Ministério Público, salvo engano, pela promotora doutora Rosinete, acho que é casada com um delegado? Nós apresentamos uma proposta para a Polícia Civil, que por coincidência eu tenho aqui no meu celular, que o ex-diretor-geral Eric Seba me mandou alguns dias atrás, que era de 7,5% de aumento para pagar em outubro de 2017, 8% para pagar em outubro de 2018, 8,5% para pagar em outubro de 2019 e 8,5% para pagar em outubro de 2020. Que totalizaria? Isso aqui daria 32,5% de aumento. Hoje, em 4 anos. Hoje, ou seja, isso acabou em 2020. Então, desde outubro de 2020, os policiais civis, se tivessem aceitado a nossa proposta, estariam recebendo 32,5% de aumento. Então, eu acho que houve muita radicalização naquele momento. Do sindicato? Da associação? Do sindicato. E que não aceitou a nossa proposta e acabou gerando esse impasse. Eu lamento muito porque eu tive um prejuízo político muito grande. Eu sei que a Polícia Civil ficou muito chateada comigo e eu quero dizer o seguinte, mesmo sabendo que é uma categoria que majoritariamente não votará em mim, né? Posso ter aqui e ali pessoas que me conhecem com mais profundidade, sabem do desejo de fazer o aumento nas condições que a gente propôs, mas da impossibilidade de dar o aumento como eles queriam. Mas se em algum momento a população de Brasília me confiar a possibilidade de ser deputado federal, eu quero ajudar a Polícia Civil, como quero ajudar a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, as categorias profissionais de uma forma geral. Eu sou um servidor público, eu tenho o maior apreço pelo serviço público
brasileiro. E tenho convicção, tenho a minha consciência muito tranquila que fiz o que era possível pelo servidor público. Porque milagre você não faz na administração pública. Mas só o fato de, nas condições que a gente estava, ter feito tudo o que a gente fez para garantir o pagamento em dia do servidor público, de chamar concursados como chamamos todos os concursados que estavam aprovados quando eu assumi o governo, todos, de delegado a escrivão, agente, todos da Polícia Civil, nós convocamos. Como fizemos concurso para a Polícia Militar, como dei posse a diversos bombeiros. Então, assim, o que era possível fazer dentro das nossas limitações, nós fizemos. Agora, eu reconheço que eu não cumpri um compromisso assumido com a Polícia Civil, que era o da paridade, porque realmente foi impossível cumprir. Que era essa proposta aí? Não, essa proposta, ela não... Era de aumento. Ela não, era de aumento, ela não garantia paridade. Por isso eles não aceitaram. Agora, explica. Se eles tivessem aceitado, eles estariam hoje muito mais próximos da paridade. Com certeza, não ganharam nada. Me explica aqui uma coisa. Aí o policial, ele tá lá do outro lado e fala assim, não, ele tá mentindo, tem o dinheiro do Fundo Constitucional da Segurança Pública, que é um fundo que é para, primeiro lugar, segurança pública, depois saúde e educação. E a gente viu agora o Ibanez pedir para o Bolsonaro e ele disse não. É assim, como é que funciona? Você tem duas fontes, mas a piscina é a mesma. Os recursos do Fundo Constitucional são para subsidiar, para pagar prioritariamente a segurança, mas a saúde e a educação. Se você aumenta da segurança aqui, nessa primeira piscina, vamos dizer, você vai ter que tirar mais da outra, né, para pagar a educação e a saúde. Só que não tem. Então como é que você vai fazer? Então não tinha condição. São receitas de fontes diferentes, mas o orçamento é o mesmo. Então, infelizmente, nós não pudemos dar o aumento que gostaríamos de ter dado à Polícia Civil. Eu lamento muito, acho que foi ruim. Para mim, foi péssimo. Para o governo foi péssimo ter a Polícia Civil contra mim. Como também foi péssima a intolerância dos sindicatos, porque hoje a gente podia estar numa situação muito melhor, com os policiais civis recebendo 32% a mais no seu salário, entendeu? E muito mais próximos, ou seja, muito mais fácil de alcançar a paridade com a Polícia Federal. Essas quinquilharias que foram dadas aí agora, não estou desmerecendo não, foram muito bem-vindas, é claro, pelo Ibanez, né? Aquele auxílio farda, melhorou ali R$400 ali do ticket de refeição. E o Paulo Otávio teve aqui, se eu não me engano, o último aumento da Polícia Civil foi em 2002. Ele foi o intermediador junto com, ele falou aqui, o Fábio Barcelos e mais uma outra pessoa, que ele, como senador da oposição, ele levou até o Zé Disseu e o Zé Disseu recebeu ele muito bem, levou até o presidente Lula e conseguiu o aumento. Se eu não me engano, foi em 2002 esse último aumento da Polícia Civil. Porque a Polícia Civil do Distrito Federal ela já foi a polícia mais bem paga do Brasil. Hoje ela é a 16ª. Não, e é uma excelente Polícia Civil. Muito. A Polícia Civil do Distrito Federal tem um nível de elucidação de casos superior a qualquer polícia do Brasil. E a gente sabe que bandido aqui não se cria. Não, você vê aqui os chefes dos comandos vieram aqui para Papuda, o PCC tentou de toda forma se instalar aqui na capital e não conseguiram instalar. Não conseguiram se instalar. Não, e olha, e com todas essas dificuldades, você sabe, Ronan, nós tivemos no nosso governo, quem diz isso não sou eu não, é o Fórum de Segurança Pública. Nós tivemos a maior redução do número de homicídios do Brasil no período de um governo. Ou seja, e quero dizer o seguinte, o governador Ibanez, ele manteve grande parte da nossa equipe de segurança pública. Inclusive, o secretário adjunto continuou o mesmo, tal, manteve a política, que foi uma política que nós trouxemos lá de Pernambuco, do governo Eduardo Campos. E nós tivemos uma redução
nós tivemos os menores índices de homicídio, né, por 100 mil habitantes, desde que esse número é marcado. Ou seja, nós batemos recordes. E ele continuou reduzindo nos primeiros anos de governo, não sei como é que está hoje, mas nós tivemos, do ponto de vista da redução do número de homicídios, né, uma eficiência enorme reconhecida pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, infelizmente, esse aumento aí não foi dado por inaceitado pelo sindicato. Eu hoje, eu não gostaria de responsabilizar ninguém, sabe? Ou não? O passado é passado, eu gosto sempre de olhar para frente. Eu acho que foi uma pena. Na verdade, a categoria poderia estar recebendo hoje 32% a mais, na verdade até mais do que 32%, porque ele é cumulativo, né? Você dá 7,5% no primeiro ano, no segundo ano você tem 8%, mas já sobre um salário 7% maior. Depois, isso aqui daria quase 40% cumulativamente de aumento, né? No final, em outubro de 2020. Mas, enfim, eu me sinto em dívida com a Polícia Civil e se eu tiver a oportunidade, eu quero poder fazer pela Polícia Civil o que ela faz pela população do Distrito Federal. Polícia Civil, Polícia Militar do Distrito Federal, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, são instituições muito importantes para a sociedade brasileira. Então, você aí, policial civil, ouviu aqui da boca do Hollenberg que ele se sente em dívida com vocês, apesar de não ter sido culpa dele, né, de não ter passado esses quase 40% aí de aumento para a Polícia Civil do Distrito Federal. E, Hollenberg, eu sei que você vai pagar essa dívida aí. De alguma forma ou outra, você com seu grupo político, sua composição política, uma hora vai poder honrar essa instituição que está sofrendo. E vou dizer uma coisa, Ronan, eles sabem disso. Até porque o diretor adjunto da Polícia Civil, Benito, sempre foi o assessor institucional da Polícia Civil no Congresso Nacional. E ele sabe que como deputado federal, como senador, todos os pleitos da Polícia Civil sempre tiveram em mim um grande aliado. Não será diferente se eventualmente, se essa for a vontade de Brasília, da população de Brasília, eu estiver no Congresso Nacional. Isso aí. Curte Polícia Civil? Curto. Próximo diretor? Eduardo Campos. Grande figura. Vocês eram da mesma idade? Ele é mais novo do que eu. Eduardo Campos era um político extremamente promissor, extremamente animado. Você acha que ele teria sido eleito? É difícil dizer, né? Mas eu diria que se ele não tivesse sido eleito naquela eleição, muito provavelmente ele teria sido na que elegeu o Bolsonaro. O Eduardo Campos era um político muito talentoso, uma pessoa com a capacidade de diálogo incrível, que está fazendo uma falta enorme. Nós precisamos muito, mas muito nesse país, de políticos com o perfil do Eduardo Campos, com a capacidade de dialogar e de buscar os melhores caminhos para o país. Aprendi muito com o Eduardo Campos. Foi assim um tempo realmente que eu me orgulho muito de ter trabalhado diretamente com ele. Ele, ministro da Ciência e Tecnologia, eu, secretário de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social. Grande figura. Curto muito. Tem alguma história aí que você quer contar em particular? Eduardo era um contador de histórias maravilhoso, né? Você estar com o Eduardo Campos era assim um privilégio, né? Tem uma família maravilhosa. Tenho certeza que o João Campos, filho dele, vai honrar essa trajetória. Já está honrando, está fazendo um trabalho primoroso na Prefeitura de Recife. Eu acho que ele vai alcançar aqueles postos que o pai dele almejou e o destino não permitiu. O laudo saiu do acidente? Saiu, eu acho que foi um acidente mesmo, eu não acredito. Você teve no enterro, né? Tive. Eu lembro que você foi ao enterro. No do Miguel Arraes e do Eduardo Campos. Eu lembro que você foi ao enterro. É claro que curte o Eduardo Campos aí. Próximo diretor, Ibanez Rocha. Respeito. Acho que a gente tem que aceitar o resultado das urnas, né? A população de Brasília, naquele momento, resolveu eleger o Ibanez. Hoje eu percebo nas ruas que uma parcela expressiva daqueles que votaram nele se arrependeram. Tem uma parcela que apoia, né? Agora,
mantenho o respeito, como é o governador, tem que ser respeitado. Agora, o futuro a Deus pertence. Vamos ver quem será o próximo governador de Brasília. E só depois do dia 2 de outubro que a gente vai saber. Você acha que tem algum candidato aí que dá para... O PSB tem um candidato, trabalho aí, Rafael Parente, que é uma pessoa qualificada, muito qualificada, é um jovem. Ele expressa uma renovação da política. Já teve algum cargo brasileiro eletivo já? Ele foi, eletivo não, ele foi secretário adjunto de Educação no Rio de Janeiro, com a Cláudia Costin, que é uma referência em educação para o Brasil. Ele foi secretário de Educação do governo ibanês durante 9 meses, saiu porque se desentendeu com o governador. Uma pessoa de Brasília? É de Brasília, nascido em Brasília, preparado, teve formação no exterior, professor. E nosso grande objetivo hoje é unificar um campo progressista que possa apresentar uma proposta que possa encantar, que possa mobilizar, que possa animar a população de Brasília. Brasília, embora seja uma unidade da federação rica, nós tivemos um período nessa pandemia, foi a unidade da federação no Brasil em que mais aumentou a pobreza. Então, isso é inadmissível. E como disse aqui no início da nossa entrevista, acho que a prioridade para Brasília e para o Brasil é combater a pobreza e reduzir as desigualdades sociais. Acho que o governo se preocupou muito em fazer obras que são importantes, muitas delas para a população, como disse, muitas delas já iniciadas ou licitadas ou projetadas no nosso governo, mas fundamental é cuidar das pessoas. Eu acho que o governo falhou muito em não cuidar das pessoas. Além do que nós tivemos em plena pandemia, e isso é absolutamente inadmissível, nós tivemos a prisão de toda a cúpula da saúde por desvio de recursos. Acho que, nesse sentido, isso é inadmissível. Então, embora eu tenha respeito pela figura do governador, pelo cargo, eu entendo que o governador deixa muito a desejar sobre esses aspectos. Hollenberg, a primeira-dama teve aqui, ela é secretária, acho que social, né? Desenvolvimento social. Desenvolvimento social. Ela fala que é uma área muito difícil de trabalhar. E quando a gente fala de fome e de saúde, também teve um comentário da Coronel Sheila Sampaio aqui no nosso podcast aí, foi acho que o episódio número 1, e ela falou que não há recursos suficientes que chegue para a saúde. Ela falou assim, a saúde é um poço sem fim. Não tem recurso suficiente que chegue para a saúde, que nunca vai conseguir suprir o que necessita na saúde. E você criou o IGES. Não, eu criei o Instituto Hospital de Base. Instituto... E essa é uma das maiores tristezas que eu tenho com esse governo, que é o seguinte. Quando a gente criou o Instituto Hospital de Base, veja bem, o modelo tradicional de gestão da saúde é impossível. Você pegou aonde esse modelo? Nós criamos esse modelo. É o modelo do SARA, Serviço Social Autônomo. 100% público, 100% gratuito. Mas é o seguinte, Ronan, a saúde compra permanentemente milhares de itens. Milhares de itens. Dentro dessa estrutura de lei de licitações, dentro desse processo de contratação que nós temos, é quase impossível você gerir adequadamente, com a agilidade necessária à saúde. Nós criamos um modelo que não é uma organização social, e eu acredito que tem organizações sociais excelentes, como o ICIP, que dirige o Hospital da Criança, que foi dito pelo próprio presidente da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, como uma referência para qualquer hospital do mundo. Nós temos organizações sociais muito boas, como temos organizações sociais ruins. Mas o Instituto Hospital de Base é um modelo do SARA, que é um Serviço Social Autônomo, 100% público, 100% gratuito. Só que era um modelo de gestão que dá agilidade para comprar, agilidade para contratar. E se você pegar o noticiário
dos 3 últimos meses do nosso governo, você vai ver matérias de diversos jornais mostrando que o hospital de base estava comprando mais rápido, estava comprando mais barato, tinha aumentado bastante o número de procedimentos com o mesmo orçamento que foi definido no contrato de gestão, salvo engano, 50 milhões de reais por ano. O que aconteceu? E vocês se lembram que o governador Ibanez disse na campanha que iria acabar com o Instituto Hospital de Base. Eu lembro. Eu só não imaginava que ele iria acabar pela corrupção. Eu imaginei que ele iria acabar por um ato formal. Porque o que ele fez? É importante a população de Brasília se lembrar. Ele, no primeiro mês de governo, ele convocou a Câmara Legislativa extraordinariamente e aprovou o IGES, ampliando o modelo para o Hospital de Santa Maria e para as UPAs. Além disso, colocou gente que não tinha o menor conhecimento da rede pública de saúde do Distrito Federal. Foi um japonês. Então, gente que foi presa, inclusive, transformou num cabidão de emprego. Se você pegar o gasto de pessoal tá lá no site, até outro dia estava no site, que tinha no nosso governo e que estava no governo, extraordinário, com gente que não trabalha, que tal, com cabide de emprego. Tal, e transformou num antro de corrupção. No nosso governo, pegue a lista de quem era o conselho do hospital de base. O presidente é o secretário de saúde de Goiás, o Ismael. Não tem uma indicação política. Não tem uma indicação de uma secretária que seja política. Todas as indicações foram absolutamente técnicas, feitas pela direção do Instituto Hospital de Base. Então, eu acho que, pior de tudo, porque além da corrupção, porque eu acho que a pessoa realmente não ter coração, em plena pandemia, a pessoa está desviando o recurso da saúde, que significa a morte imediata de milhares de pessoas. Sim. Que podiam estar sendo bem atendidas, com os testes adequados, com os hospitais de campanha feitos no momento adequado, com os leitos de UTI adequados, e não foram porque tivemos dinheiro desviado da saúde, que levou à prisão da cúpula da saúde. Mas o que me dói... Saúde não dá para ter indicação política. Não é dá. A parte técnica, né? Totalmente técnica. E outra coisa, você não sabe o que eu enfrentei de deputado distrital querendo indicar diretor de hospital. Falei, não, indicação de diretor de hospital não é indicação política, gente. A indicação de diretor de hospital é a indicação do secretário de saúde que conhece a rede de saúde, de médico que esteja comprometido em atender o conjunto da população e não atender um deputado ou indicados por aquele deputado. Então, a minha tristeza é porque nós tínhamos um modelo inovador. E olha, eu vou lhe dizer mais. Eu disse isso ontem na sessão de homenagem ao Dr. Renilson Reim, diretor do Hospital da Criança. Tem uma revista científica publicada pela Fiocruz, que é uma revista de estudiosos de saúde, de especialistas, de acadêmicos, de procuradores, que tem diversos artigos. Essa revista saiu publicada no ano de 2019, no ano seguinte ao nosso governo, avaliando as políticas públicas de saúde implantadas no nosso governo. A saúde estava uma maravilha? Estava boa? Não estava ainda. Agora ela estava melhorando. Ela vinha no caminho certo, segundo esses especialistas. Nós tínhamos aumentado de 20 e poucos por cento para quase 70% a cobertura do saúde da família, que a base da saúde está na cobertura da atenção primária, onde se resolve grande parte dos problemas. Nós tínhamos montado um centro de regulação para poder garantir que as pessoas fossem atendidas de acordo com a sua maior necessidade. Nós tínhamos criado esse modelo do Instituto Hospital de Base e, infelizmente, nós vimos tudo isso ruir pela corrupção. Então, realmente, nesse sentido, eu quero dizer, eu respeito a figura do governador, da instituição governador, mas eu não posso deixar de fazer assim uma crítica bastante contundente à condução que foi dada no Distrito Federal, especialmente na área de saúde e na área social. Porque você anda nas ruas, você vê
o que está acontecendo no Distrito Federal. O número de pessoas, de moradores de rua, o número de pedintes na rua, e não era para estar assim, porque o Distrito Federal recebeu muitos recursos da União, mais de 2 bilhões de reais só para o tratamento da Covid. Importante registrar que nesse período nós não tivemos gastos com merenda escolar, né? O que foi um erro, porque tinha que ter feito que a merenda chegasse na casa das pessoas. Acho que o pagamento da dívida foi suspenso, né? Muitas crianças passaram fome por falta da merenda escolar. Nós temos, esse dia saiu a informação, 270 mil pessoas nas filas de atendimento do CRAS, e a gente percebe isso a olhos vistos, o aumento da pobreza nas ruas do Distrito Federal. Hollenberg, então eu não curto o governador. Quando se você fosse governador nesse momento de pandemia, como é que você teria tratado a pandemia no Distrito Federal? É muito, eu não vou ser leviano de tornar as coisas fáceis no momento que elas eram muito difíceis. Eu acho que todo governador enfrentou dilemas muito difíceis da pandemia. Inovadores. O que eu posso dizer é como eu agiria. Eu me cercaria de um núcleo, de um técnico, de um conselho de pessoas extremamente técnicas, e eu me guiaria pela opinião desse conselho absolutamente técnico. Eu acho que foi um momento difícil, eu respeito as dificuldades que todo gestor enfrentou, não eram medidas fáceis, eram dilemas enfrentados o tempo todo. Agora, eu faria isso, me reuniria teria um conselho de assessoramento técnico, mas o que a gente não pode admitir é que nesse período, né, ou em qualquer período, o desvio de recursos públicos no momento que as pessoas estavam precisando ser salvas. Quantas pessoas morreram em função da corrupção, do desvio de dinheiro público da saúde? Quem vai pagar por essas vidas? Essas vidas não voltarão jamais. Essa é a verdade. Então não curte o governador Ibanez? Não curto. Próximo diretor, Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, eu acho que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, eu acho que tem um legado importante para o país. Eu vejo algumas políticas, como a política de aumento do salário mínimo, a expansão das universidades brasileiras, a expansão do ensino técnico brasileiro, os programas sociais que reduziram muito a pobreza. Eu tive a oportunidade de viajar para o mundo, inclusive no momento que o presidente Lula estava falando na FAO, e percebi a admiração de chefes de Estado estrangeiros ao presidente Lula, mas eu creio que o PT deveria fazer uma autocrítica e reconhecer erros cometidos para que pudesse avançar de uma forma melhor. O nosso partido, neste momento, está iniciando amanhã o seu Congresso Nacional, e que o ponto principal é o Congresso de autorreforma. O partido, ao fazer uma autorreforma, o partido reconhece que erros foram cometidos, que nós temos que modificar a forma de atuação política, e eu acho que nós estaríamos num patamar melhor se tivéssemos feito isso. Agora, curto muito essas realizações sociais que foram lideradas pelo presidente Lula. E o que você acha que aconteceu com o Lula no meio do caminho? Eu acho que você acha que um governo é muito difícil? Tem, como você falou, tem um roubando ali, outro roubando ali, outro roubando ali. Num governo estadual, no governo federal, deve ser muito maior. Com a mentalidade da ideologia do toma lá da cá, não tem para outro lado? Como ir para outro lado? Porque o governo não governa sozinho, né? O executivo precisa do legislativo. Eu acho que uma coisa é você negociar espaços políticos que possam contribuir para a governabilidade, digamos assim.
O problema é que no nosso país essa ocupação ela não se dá em torno de programas, de projetos. E se dá em torno de uso da máquina pública, muitas vezes para benefício pessoal ou muitas vezes em benefício partidário. Então eu acho que os partidos têm que fazer, as formas também de financiamento de campanha também acabaram contribuindo para tudo que a gente viveu no país. Então eu acho que nós temos que reconhecer os grandes avanços que nós tivemos no país na área social, mas nós temos também que reconhecer erros que foram cometidos, que eu acho que se a gente tiver a capacidade de reconhecer erros, nós teremos maiores possibilidades de não cometê-los novamente. Eu não sei se... Tenho quase certeza que é uma frase do Ibanez. Se um governador governasse para o povo, as coisas seriam bem mais fáceis. Mas parece que um governador tem que governar para deputados, né? Então, parece que todo mundo quer um pedaço do bolo. O governador que ganha ali, mas ele vai ter que repartir ali o pedaço do bolo. Porque o deputado ele tem os cargos dele lá da Câmara, né? Do seu gabinete, ele tem lá da mesa diretora, mas ele quer uma fatia do executivo, ele quer sempre participar do governo, né? Nós temos uma estrutura partidária no Brasil absolutamente falida. Falida. Os partidos não representam. Nós temos primeiro que da Câmara Legislativa você tem talvez hoje 17 partidos representados. E quando você vai negociar a participação no governo, você não discute com o partido. Você discute com o partido e com cada parlamentar. E se esses espaços políticos fossem utilizados para o conjunto, para a execução de políticas públicas, você teria um resultado muito melhor. O problema é que esses espaços são utilizados muito em benefício do parlamentar. Esse foi um erro e assim, você acaba sendo vítima em maior ou menor escala de uma estrutura política. E se você não entra no jogo, você também prejudica a sua governabilidade e até a sua reeleição. Aconteceu comigo. E olha que eu cometi erros que não cometeria hoje, se eventualmente voltasse a governar o Distrito Federal, não cometeria, muitas vezes em função da necessidade de ter um apoio de um parlamentar na Câmara Legislativa, entregar uma administração regional e você perceber ao longo do processo que ele está utilizando aquela administração regional, aparelhando literalmente a administração regional, muito mais em função dos seus interesses pessoais do que dos interesses da comunidade. Por isso que eu digo, em áreas estratégicas, então, como educação, como saúde como segurança, o meu governo, eu perdi parte do apoio político para uma reeleição porque eu não admiti compartilhar esses pedaços dessa forma, aparelhando para partidos políticos. Não permiti na saúde, não permiti na educação, não permiti na segurança pública, não tinha deputado que nomeava diretor de polícia civil, não tinha deputado que nomeava comandante da PM, não tinha deputado que nomeava diretor de hospital, não. Então, é claro que isso tem um ônus também. Tem um bônus também, né? Sim. Eu hoje sou uma pessoa que tenho todas as minhas contas aprovadas, não respondo a nenhum processo. Eu já escutei de muitos políticos aí que você era o rei, que você era o dono do mundo. A bola era só sua, que não, podia agora, jogar. Mas é isso que você está falando, tem cargo que eu não vou dar. Não, é que eu acho custou a sua reeleição, a sua atitude. Eu acho que isso certamente dificultou a relação na Câmara e posteriormente dificultou a minha reeleição. Mas disso eu não me arrependo. Eu me arrependo das concessões que fiz. Que acho que hoje eu poderia ter tido um rendimento melhor para a população se não tivesse feito algumas concessões que fiz a parlamentares, especialmente na questão das administrações regionais. Que são as mais solicitadas, né? Na verdade, solicitados são todos. Se você deixar, eles querem todos os espaços. Curte? Curto.
Curto. Com ressalvas? Não, é isso que eu te disse. Eu acho que tem que reconhecer realizações que foram feitas, né? Mas acho que falta ao PT, acho que seria... O PT cresceria se tivesse capacidade de fazer roubar tem perdão? Não, eu não vou dizer, não posso afirmar isso. Não, quem sou eu para julgar alguma coisa desse tipo? Não sou justiça para julgar. Isso não posso fazer. Mas e as condenações? Você acha que foram injustas? Foram anuladas, né? Acho que essa é uma parte que não me cabe entrar, porque é uma parte da justiça. Que cabe dizer a justiça. Então você curte sem ressalvas? Eu curto. Com autocrítica, né? Ressalva da autocrítica. Ressalva da autocrítica. 2022, Bolsonaro ou Lula? Lula. Próximo diretor, Jair Messias Bolsonaro. Não curto. Foi seu colega de Câmara? Foi meu colega de Câmara. Tive pouca relação com o Bolsonaro, até porque não era um deputado expressivo. Não era um deputado atuante. Mas não curto. Discordo da forma de agir, discordo não curto de forma alguma. Vê alguma coisa de bom no governo? Não curto. Nada de bom do governo? Não curto. Nenhuma política, nenhuma coisa que ele tenha feito que seja... Não, acho que todas as ações de desrespeito às pessoas, de desrespeito à democracia, acabam se sobrepondo a qualquer outra atitude. Eu não curto. Próximo diretor, acabou. Curto. O podcast 61 Nem é um podcast. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença. Tá? Como eu costumo dizer, entra aqui um entrevistado e sai um amigo. Eu espero que você saia daqui um amigo que eu aprendi a